Fala galera, tudo bom? No vídeo passado a gente aprendeu sobre dicionários. E aí, usando dicionários, a gente criou um programa que faz o nosso chatbot aprender frases que a gente vai ensinando. Então, eu dei o exemplo lá, a gente coloca aqui aprende, aí ele vai executar aquele programinha que a gente fez. Então, 1 mais 1, a resposta deveria ser 2. Então, toda vez que a gente falar 1 mais 1 para o nosso chatbot, ele responderia 2. Só que a gente tem que ficar ensinando ele, né? Aí o Gianluca perguntou se é possível, em vez de ensinar frases para ele, né, textos de resposta, se a gente poderia tratar isso daqui como código executável. Então, por exemplo, no nosso, se a gente entrar aqui no interpretador, a gente coloca lá 1 mais 1, ele sabe, responde 2. A gente coloca 4 mais 6, ele responde 10. Enquanto se a gente colocar 4 mais 6 no nosso chatbot, ele fala que não entende. Então, como que a gente importa essa funcionalidade do Python no nosso chatbot? A gente ensina código executável. Então, a gente vai responder essa pergunta no vídeo de hoje. Então, vamos lá. Essa, na verdade, é uma pergunta muito interessante. Se você estiver fazendo um chatbot assistente, por exemplo, o Jarvis lá do Iron Man, e você quer que ele faça algumas contas rápidas, alguns testes de verdadeiro e falso, enfim. E é uma pergunta que eu já me fiz no passado, quando eu estava fazendo um projetinho pessoal. Então vamos lá. Naquela época eu pesquisei, e a gente tem um comando no Python que faz exatamente isso. Então ele interpreta um código que você passa para ele em forma de texto. Então se eu colocar aqui 1 mais 1, né, eu chamo uma função eval. E aí, entre parênteses, eu coloco aqui o texto, que é o código que ele vai executar. Então, se eu coloco aqui 1 mais 1, ele retorna 2. Se eu coloco aqui 4 maior que 6, ele responde falso. E assim por diante. Então, na verdade, é bem fácil de implementar isso. Então, vamos lá. Agora que a gente já sabe como funciona, vamos implementar isso no nosso chatbot. Ok, vamos abrir aqui, então, a classe do nosso chatbot. Como esse arquivo aqui ficou muito grande do nosso chatbot, eu criei um site de suporte aqui do canal e lá eu vou deixar disponível para download. Então, caso vocês queiram brincar aí com esse código aqui, eu vou deixar o link aí na descrição e aí vocês vão lá no site e fazem um download. Okay? Então, vamos implementar aqui na nossa função pensa, né, que é onde que ele processa as frases de entrada. Então aqui ele vai tentar achar frases prontas, aqui é o nosso código de aprendizado e aqui é funções relativas ao histórico, para ele saber aonde, o que ele responder, né? Então aqui no final a gente pode colocar um try, né? Então a gente vai colocar aqui a resposta é igual eval da frase. Então se nada disso daqui der resultado, né, chegar no return, então a gente vai rodar aqui esse eval. Então vamos colocar aqui except e a gente coloca um pass aqui para caso se ocorra alguma exceção para ele continuar e falar não entendi. Então tem algumas situações aqui, só para exemplificar, vou entrar aqui no interpretador, que isso daí pode dar erro. Então se a gente responder oi, e esse é o motivo, né, porque a gente não põe ele aqui em cima. Então se a gente responder oi aqui no eval, ele vai dar um name error, né? Ele vai falar que oi, ele vai interpretar isso daqui como uma variável, né? Então essa variável oi não foi definida. Então podem acontecer esses erros aí. A gente pode, se a gente colocar aqui aspas, aí ele vai repetir, né, a frase. Então ele vai interpretar isso aqui como uma string, ele vai repetir ela na tela, ok? Então para a gente, em vez de ficar repetindo tudo que o usuário fala, a gente interpretar ela aqui com o nosso código, a gente vai colocar lá no final. E caso ocorra alguma exceção, a gente coloca não entendi. Então é isso. Vamos ver se isso funciona. Só que aí, calma aí, tem que colocar aqui um return, né? Return com a resposta. Agora sim, vamos lá. A gente vai executar aqui e vai falar oi, né? Normal. Se eu falar will, ele fala e aí will, etc. A função aprende ainda vai funcionar, né? Se eu colocar aqui um mais um,
coloca 2, quando eu perguntar 1 mais 1 ele vai responder 2. Só que agora quando eu falar 4 mais 6, aí ele vai naquela outra parte do código, ele vai tentar executar e vai dar aqui a resposta, que é 10. Então qualquer outra conta que eu fizer aqui, ele vai responder. Então 4 maior que 6, falso. E assim por diante. Se eu colocar aqui okidoki, ele vai falar não entendi, porque ele vai interpretar isso daqui como uma variável e essa variável aqui não foi definida. Então ele vai dar um erro lá e ele vai retornar não entendi. Então é isso. Espero que eu tenha respondido a pergunta aí do Gianluca e até o nosso próximo vídeo.